Entendendo Provérbios 20 é o tema de hoje da nossa leitura bíblica comentada no programa Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Um programa onde eu leio o texto, eu explico o texto e nós tiramos as lições do texto. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa. E se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Fique conosco até o final dessa programação. Nesse momento eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas, falhas, palavras, intenções. Só Tu conhece o meu coração. Senhor querido, nessa hora eu quero Te render graças por mais essa oportunidade de realizar esse programa aqui no canal. Esse canal que o Senhor abriu essas portas para que a Tua palavra seja pregoada, ensinada. Senhor, nesse momento eu preciso da iluminação do Teu Espírito para que eu possa, Senhor querido, ensinar as verdades de acordo com o que está na palavra e ao mesmo tempo essas verdades serem aplicadas, ou seja, sejam colocadas em práticas na minha vida. Mas que a mesma coisa aconteça na vida daqueles que estão assistindo essa programação. Não é a questão apenas de assistir mais uma pregação, mais uma exposição bíblica, acompanhar mais uma leitura bíblica comentada. É a questão, Senhor querido, de aplicar no coração, para que haja transformação de vida e para que nós venhamos nos parecer com Teu Filho Jesus segundo o Teu propósito. Então esse programa dá força, dá graça, dá vigor àqueles que estão assistindo e que o Senhor possa mais uma vez nos edificar em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então você tem oportunidades aí de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, fazer o seu comentário, também falar de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo e o que você achou do vídeo. E principalmente também divulgar o canal. E como é que você pode fazer isso? Aqui tem um botãozinho de compartilhar. Você vai clicar nele e envia lá para o seu grupo do WhatsApp, para o seu status do WhatsApp, para os seus stories do Instagram, Facebook, redes sociais. E assim pessoas vão ser alcançadas. Elas vão ver o vídeo, provavelmente vão assistir e assim serão edificadas e elas continuam nesse ciclo de divulgar a palavra de Deus e vidas vão sendo alcançadas. Esse é o propósito e eu creio em nome de Jesus que Deus há de usar a sua vida se você se deixar usar pelo Senhor. Eu creio nisso. Nesse momento, nós estamos aqui recapitulando aí Provérbios 19. Nós já temos gravado aqui no canal o vídeo de introdução do capítulo 1 ao capítulo 19 de Provérbios, uma leitura bíblica comentada, onde eu leio o versículo e eu faço uma pequena explicação. Leio e faço uma pequena explicação. Talvez se você procurar alguma coisa mais aprofundada, não seja aqui que você vai encontrar dessa forma, mas o propósito aqui é você compreender o que o texto diz. Daí, você pode se aprofundar mais. Você tem aí o início, né? Quantas pessoas leem a Bíblia e não entendem nada? Provérbios, então, eu tenho vários testemunhos no meu canal no Telegram, tá? Que você pode também, aqui embaixo, aqui tá escrito aqui, ó, Pastor Mário Luna Oficial, tá? É o meu canal no Telegram, tem um link também na descrição do vídeo. Eu tenho várias pessoas, e até aqui no canal no YouTube, dizendo, eu não compreendia Provérbios. Estou compreendendo agora. Deus seja louvado por isso. Então o propósito do canal está sendo atingido, que é ensinar as pessoas a palavra de Deus de uma forma simples. Eu não estou preocupado com aquelas pessoas que têm mais conhecimento, mais entendimento. Essas, às vezes, pode pegar um livro, estudar, né, tá ali observando, mas eu estou preocupado com aquelas que têm dificuldade. Então, e esse é o maior número, tá? Então, aqui estamos para, mais uma vez, entendendo Provérbios e hoje, capítulo 20. Mas vamos fazer uma recapitulação do capítulo 19. O que aprendemos no capítulo 19, que foi o vídeo anterior? Versículos de 1 a 10, sinceridade e sabedoria. Versículos 11 a 17, sabedoria e misericórdia. Versículos 18 a 25, a justiça e a correção. Versículos 26 a 29, a honra e o juízo. E hoje, o que nós vamos estar aprendendo?
É claro que esses títulos aqui é só para dar uma base do que está se tratando. É claro que não dá aí para poder, de forma detalhada, descrever no título, até porque Provérbios tem muitas variações de versículo para versículo. Mas, versículos de 1 a 11, sabedoria e integridade. Versículos 12 a 22, sabedoria e discernimento. Versículos 23 a 30, a sabedoria e a conduta na vida. Eu sempre depois que termina cada ponto desse, eu faço uma pequena revisão do que aprendemos nesse ponto. Versículos 1 a 11, 12 a 22, 23 a 30. E aí você pode me perguntar, como é que eu faço para ter acesso a isso? Tem um link aqui na descrição, você desce a descrição até o final, lá tem um link, ou no comentário fixado, que é o primeiro comentário aqui desse vídeo, e você vai clicar, vai ir para o meu site. Lá no meu site tem um artigo que fala justamente o que vai aparecer aqui na tela, vai aparecer lá também, tá escrito lá. Só que eu facilitei para você, você desce o artigo, lá no finalzinho tem download do PDF do artigo, é um botão. Você clica e aí você vai baixar em PDF o artigo, e assim você vai ter acesso para estudar, para imprimir, para fazer aquilo que você achar melhor nesse caso. Também eu coloco uma Bíblia aqui na tela, que é uma Bíblia para computador ou para notebook, que você pode também baixar da seguinte maneira. O link está na descrição, você vai clicar, vai ser levado para o meu vídeo, para o vídeo que vai ensinar como baixar, como instalar e como usar, uma introdução de como usar. Então, você pode clicar, procura Bíblia para computador ou notebook. Talvez você diga, pastor, eu não tenho computador nem notebook. Sem problema, tem uma Bíblia para celular, Android ou iPhone. Você vai clicar, assista o vídeo e na descrição desse vídeo que você vai estar assistindo tem também o link. Eu recomendo que você não pule o vídeo e só baixe a Bíblia para o celular ou para o computador. Sabe por quê? Porque você não vai ter aí a possibilidade de aprender como manusear, coisa que eu faço durante o vídeo, eu ensino, tá bom? Então vamos lá. Número 1. Sabedoria e integridade. Versículos de 1 a 11. Então vamos colocar a Bíblia na tela. Vamos lá. A partir do versículo 1 até o versículo 11. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Quem está acompanhando a leitura bíblica comentada de Provérbios já sabe que a palavra sabedoria em Provérbios é sabedoria divina, tem a ver com viver a vida de acordo com a ótica de Deus, com aquilo que Deus planejou. E o que é o oposto disso? Uma vida de insensatez. Uma vida de insensatez é uma vida vivida de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, com o que eu desejo, e eu não tô nem aí para aquilo que Deus diz na sua palavra. Ah, não, eu tô aí para o que Deus diz, pastor, mas é o seguinte, eu tô aí para o que Deus diz segundo aquilo que eu acho. Não, também não serve. Você precisa se basear no que a Bíblia diz. Ela é imutável. O que você pensa muda de hoje para amanhã. Tem gente que gosta de uma coisa hoje, amanhã não gosta mais. A Bíblia não. A Bíblia, o que é pecado, foi pecado ontem, continua sendo pecado hoje e vai continuar sendo pecado amanhã. Ou seja, passado, presente e futuro. Eu não, eu mudo de pensamento. Às vezes tem coisas que eu gosto hoje, amanhã eu deixo de gostar. Então a sua vida não pode ser regida pelo que você pensa, pelo que você acha, e sim pelo que a Bíblia diz. Até porque você não se pertence mais a si mesmo. O Senhor pertence, você pertence ao Senhor. Então, o seu dono, o meu dono, aquele que nos rege, aquele que nos comprou na cruz do Calvário, chama-se Jesus. E nós estamos debaixo do seu governo. Reino de Deus é governo de Deus. Então, eu tenho que me comportar como um cidadão desse reino. Ou seja, ou eu me comporto como um cidadão desse reino, aí você diz, mas quais são as leis do reino? Fácil. A Constituição está aqui, ó. É uma ilustração, mas é uma verdade. Assim como o Brasil tem uma Constituição, Estados Unidos tem uma Constituição, a Inglaterra tem uma Constituição, o Japão tem uma Constituição, ou seja, leis que regem cada país, nós temos a nossa Constituição. Tá aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Siga essa Constituição, é uma forma só ilustrativa de falar, e você vai estar sendo uma pessoa sábia. Que coisa linda, maravilhosa. Então, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que neles errar não será sábio. O que o autor está ensinando para nós aqui? Ele está ensinando o seguinte, que o álcool, o abuso do álcool, traz o quê? Zombaria, perturbação. O termo escarnecedor sugere que o vinho provoca comportamento imprudente.
E a questão também da bebida forte ser alvoroçadora implica em causar tumulto. Você pode ver que pessoas embriagadas querem sempre estar brigando. Eles brigam, ou então falam, irritam alguém, e daqui a pouco tem briga também. Então não convém ao cristão ter uso de bebida forte, de bebida alcoólica. Por quê? Porque isso vai trazer desgraça, isso vai trazer problema. Então, se você é uma pessoa que quer andar na ótica de Deus, viver uma vida com sabedoria, você vai se afastar desse tipo de bebida, certo? Versículo 2. Como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. O que quer dizer isso aqui? Num reinado, numa monarquia, o rei tem poder total, tá? O rei tem poder total. Então, irar um rei é autodestrutivo. Agora, interessante, nós estamos debaixo do reino, nós estamos debaixo do governo de Deus. O reino de Deus. Nós temos um rei. Vivemos desobedecendo esse rei. E achamos que isso vai ficar por isso mesmo. Não vai, não. Ou eu me arrependo, ou eu começo a viver para obedecê-lo. Isso não quer dizer que uma hora ou outra eu vou estar errando, porque como ser humano eu acabo errando, mas eu não posso usar essa questão de ter possibilidade de errar como um estilo de vida, eu vou viver errando, não, eu não posso fazer isso. Então, assim como no reinado humano não poderia haver isso, porque como o bramido do leão é o terror do rei, e o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma, por quê? Provocar a ira do rei é autodestrutivo, pois eles tinham autoridade absoluta e a sua ira podia resultar em quê? Severas punições. Hoje, Deus, usando da graça, favor imerecido, ele não tem trazido diretamente algumas punições que nós poderíamos sofrer. Mas se ele está sendo paciente conosco, sendo o rei, tendo todo o poder de fazer o que ele quiser, e mesmo assim ele está sendo paciente, nós deveríamos levar isso em consideração. Mas também esse versículo aqui fala sobre a questão de obediência às autoridades, que está lá em Romanos 13. Porque as autoridades, eles têm poder para poder realizar coisas, para colocar lei e ordem. E tem pessoas que não estão nem aí para as autoridades humanas. Então, elas já não estão nem aí para as autoridades humanas. O que dizer da autoridade divina? Versículo 3. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas o tolo se intromete nelas. Tem gente que adora se reunir para ficar discutindo assuntos que não chegam a lugar nenhum. Na teologia, tá? Na teologia, nós temos alguns assuntos que têm pontos de vista, visões de interpretação diferentes. Então, por exemplo, na escatologia, uns acham que a igreja vai passar pela tribulação. Outros já entendem que a igreja não vai passar pela tribulação. Tem uma outra linha escatológica que acha que a igreja vai passar pela metade vai passar por metade da tribulação. Dá para poder ficar batendo boca com isso? Claro que não. Se você acha que não vai passar como eu acho, entendo assim, amém. Se você acha que vai passar, tudo bem, amém. Mas não dá para ficar questionando, batendo boca com isso. Mas não. Vamos discutir com isso. Aí discute. São anos de discussão sobre esse assunto e não se chega a lugar nenhum. Então tem coisas, olha que eu tô falando na teologia, mas na vida do dia a dia também tem coisas que não dá pra ficar discutindo. A pessoa vai parar pra... Pessoas que não estão servindo ao Senhor, até quem serve ao Senhor, às vezes tem lá uma preferência por um time de futebol, não porque o meu time é melhor, outro, meu time é melhor. Isso vai dar briga. Isso vai dar desentendimento. Isso vai separar pessoas. Então abandone essas questões que não levam a lugar nenhum. Honroso é para o homem. Volta aqui. Preste atenção. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo. Tolo. O que é o tolo? N-A-A. Todo insensato. Insensatos. Certo? Se eu fosse buscar aqui essa palavra, tá? Honroso para o homem desviar-se de contenda, mas todo insensato, tá? No original, no hebraico, é vil, tá?
o termo significa, perdoe-me, porque alguém pode até ficar assim, assustado, mas eu vou colocar para você, porque quando eu passo aqui na numeração do dicionário Strong, que tem uma das versões aqui, que tem um dicionário, que vai falar o que o termo é no original e o que ele significa. É claro que você não pode pegar só o significado e ficar dando interpretação para o texto, que você depende do contexto, mas isso ajuda você a entender. Então tem uma numeraçãozinha aqui, ó, esse H191, ó, você vê que é na JFA, né? João Ferreira de Almeida, nesse caso atualizada, e aí tem aqui o H191, que é insensato. Sabe o que diz aqui? Não aparece para você aí, mas aqui para mim tá aparecendo. Sabe o que diz aqui? Insensato, ser idiota. Que isso, pastor? Tá aqui. Ser idiota. Então você já entendeu que ser idiota, a palavra idiota, nesse caso, não é um termo pejorativo no sentido de xingamento. É claro que a gente não vai ficar chamando as pessoas de idiota, mas significa isso. Insensato é um idiota, tá? Idiota, louco, referindo-se a alguém que despreza a sabedoria, referindo-se a alguém que fica zombando quando é culpado, referindo-se a alguém briguento, referindo-se a alguém licencioso, ou seja, alguém que não é ensinável. O tolo é alguém que não quer aprender. Então ele fica se intrometendo nessas questões que não levam a lugar nenhum. Você deve se afastar de gente assim. Não quer aprender? Sai de perto. Quer ficar debatendo? Quantas vezes eu tenho que me desviar de alguém que chega aqui no canal, vai pro comentário, aí se eu não respondo no comentário, vem pro WhatsApp ou às vezes vai pro meu direct do Instagram e quer ficar batendo boca. Falo, querido, esse é o... Não, mas acontece, não acontece nada, acontece que é isso e a gente tá em paz. Você acha que é desse jeito? É com você e com Deus. Aprenda a não ficar... Porque no final das contas, o tolo quer ganhar a discussão. Então ele quer ter razão. E aí, se você entrar nessa, enquanto você não der razão pra ele, ele não vai parar de falar. O grande problema é, você vai dar razão pra uma pessoa que tá falando uma coisa que não tem cabimento? Então é melhor parar de falar. Versículo 4. O preguiçoso não lavrará... Vamos colocar o texto na tela. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno. Quer dizer, tá inverno, tá frio. Ah, não, eu não vou lavrar. Eu não vou plantar, eu não vou fazer nada, tá? Pelo que mendigará na cega, ou seja, na colheita, e nada receberá. Não plantou nada, não vai colher nada. Não trabalhou para ter resultados, não vai ter nada. Ou seja, ele bota desculpa em tudo. Um leão tá lá fora. Tá inverno, tá frio, tá chovendo. Ele tem desculpa pra tudo. Pra não trabalhar, ele inventa tudo quanto é desculpa. Ah, minha mão tá doendo. Ah, minha perna tá doendo. Ah, meu braço tá doendo. Ah, minha cabeça tá doendo. Tá doendo tudo, mas isso não é uma coisa que acontece uma vez ou outra. É sempre. Ele tá sempre com alguma coisa que ele não pode produzir nada. Então, ele vai mendigar. A pobreza será sua companheira de vida, porque ele não quer produzir nada, e Deus nos mandou produzir. Se ele não quer produzir, ele também não vai desfrutar. Versículo de número 5. Como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Aqui dá para entender o seguinte, a sabedoria profunda está oculta no coração humano, como águas profundas. Agora, é claro, sabedoria de Deus. Uma pessoa inteligente é capaz de extrair esses conselhos. Ela primeiro aprende, coloca em prática, para depois ensinar as pessoas. Isso enfatiza a necessidade de discernimento e reflexão para obter sabedoria. Você não pode chegar, nem eu, pegar qualquer coisa que nós ouvimos e sair por aí repetindo, e nós adoramos isso. Você ouve alguma coisa, isso é profundo. Se você for analisar bem, você vai falar assim, como profundo? Isso não tem nada de profundo. Não tem nada de profundo. Na verdade, isso nem condiz com o que a Bíblia diz. Quantos jargões de pregador tem por aí? Tipo, faça alguma coisa que surpreenda a Deus. Aí você, aleluia, isso é profundo. Só que aí você vai estudar a pessoa de Deus, os atributos de Deus, e você descobre que Deus é onisciente e presciente. Sabe de tudo e conhece o futuro. Peraí, como é que eu vou surpreender alguém que já sabe o que eu vou fazer daqui a 2 segundos? 1 segundo.
meio segundo. Não dá para surpreender esse ser, que ele sabe tudo. Então esse é um jargão que não tem base. Só que nós não analisamos, nós não avaliamos o que estamos ouvindo, apenas ouvimos e repetimos e saímos por aí. Eu ouço, ó, faça alguma coisa que surpreenda a Deus. Hoje eu aprendi que você deve fazer alguma coisa que surpreenda a Deus. Você tá vendo como é que você reproduz e eu reproduzo coisas que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina? E no final das contas, o que isso vai resultar? Em nada. Para a nossa edificação, nada. Isso não serve para nada. Porque você não pode surpreender a Deus. Se você dissesse, faça alguma coisa que Deus se agrada, aí é obediência. Tudo bem. Agora, faça alguma coisa para surpreender a Deus, impossível. Coisas impossíveis de fazer, humanamente falando e espiritualmente falando, porque não dá para surpreender a Deus. Mas as pessoas inventam essas coisas e a gente não analisa, nós não avaliamos e ficamos repetindo. 6. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O que isso significa? Tem gente que adora proclamar suas virtudes. Porque eu sou bom, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo outro. Adora proclamar as suas virtudes. Mas a verdadeira fidelidade é rara. Porque nós não devemos louvar a nós mesmos. Nós não devemos engrandecer a nós mesmos. Sabe o que esse texto destaca? Que existe uma escassez de pessoas fiéis. E isso é verdade. Fidelidade mesmo, há uma escassez de pessoas assim. Existe muita gente que fala de si mesmo, mas poucas são as pessoas que os outros falam bem dela. E isso é importante. Isso é importante. Antes de gravar esse vídeo está sendo gravado no dia 19 de maio de 2024 para ir ao ar no dia 20 de maio de 2024. Eu gosto de dar data porque às vezes eu falo assim, ontem. Aí o ontem para você é o ontem do dia que você está assistindo. Só que não é ontem do dia que você tá assistindo, certo? E aí eu tava conversando com a esposa algo nosso, como casal, e aí ela tava falando algo que se encaixa realmente aqui. Não sou eu que... Eu posso até, biblicamente falando, saber que estou cumprindo o meu papel de marido. Mas a avaliação de bom marido, na verdade, dentro do casamento, se eu sou ou não sou um bom marido, quem vai fazer é ela. Ela pode ter uma avaliação errada? Pode. Mas, na verdade, pro sucesso do casamento, pro bem-estar do casamento, pra saúde do casamento, é preciso que ela reconheça que eu sou um bom marido. Ou eu reconheça que ela é uma boa esposa. Entendeu? Então tá aqui. É interessante. Eu gosto muito de usar os exemplos do dia a dia porque eu acho que são muito válidos. É muito válido. Então tem muita gente que apregou a sua bondade. Eu sou bom, eu faço. É como o próprio Jesus disse. O jovem rico chegou, bom mestre. E aí Jesus... Por que me chama bom? Só existe um bom, Deus. Jesus era Deus e é Deus. Mas naquele momento ele enfatiza isso. Bom mestre. Não, bom é Deus. Deus é bom. Agora nós podemos viver uma vida de fidelidade, de bondade, podemos, como atributo que Deus comunica conosco. Mas ninguém, guarde isso, ninguém de si mesmo, produzido de si mesmo tem bondade. Ninguém. 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 Por quê? Porque a bondade é um fruto do Espírito. Vai para a Bíblia. Gálatas capítulo 5, tá lá. Bondade como fruto do Espírito. Versículo 22, Gálatas 5, 22. Certo? Então, tá difícil achar pessoas fiéis. Por isso que também ele fala lá em Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? Por quê? Porque é uma raridade. Algumas coisas são raras. E nós precisamos buscá-las. Porque o que é raro dá trabalho para poder conseguir. Ser fiel é se voltar para Deus para obedecê-lo. Isso não é fácil. Mas Deus nos dá graça. Versículo 7. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Ou seja, ele ensina com o seu comportamento. Um justo não gera outro justo no sentido de alguém nasceu no lar cristão, automaticamente ele já é cristão. Não existe isso. Eu sei até que isso às vezes é falado, né? Eu nasci num lar cristão, eu sou cristão desde que nasci. Isso não é verdade. Isso é um engano. Quem pensa assim está enganado. Em algum momento da sua vida teve que se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque se for assim, então nós vamos ter que aceitar a argumentação daqueles que não servem a Deus de dizer, eu tenho Deus desde que eu nasci.
É a mesma coisa. Então vamos parar com isso. Não é porque você nasceu num lar cristão que você é cristão desde que nasceu, que isso não é verdade. Em algum momento, você nasceu culpado e condenado. É o que a Bíblia diz. Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Todos. Não tem um justo sequer. Então não adianta dizer que nasceu cristão, que isso não é verdade. Porque para nascer cristão, você teria que nascer sem culpa do pecado. Isso não existe. Nenhum ser humano nasce sem culpa do pecado. Todos nascem culpados diante do tribunal de Deus. Agora, quando uma criança parte, ela não é imputada a culpa, porque a graça de Deus revoga essa culpa, porque ela ainda não tem a idade para reconhecer seus pecados, confessar seus pecados. Aí ela é salva através da graça, da mesma maneira que nós, porém ela não tem condição de confessar seus pecados. Nós temos. Ela não. Ela não tem como. Ela não tem como ter fé ainda. Por isso, ela recebe salvação. Nós entendemos dessa maneira com base bíblica, nesse caso. Então a pessoa às vezes fala, eu nasci num lar cristão, sou cristão. Não é. Mas num lar cristão, os pais estão ensinando o caminho em que deve andar o menino. Nós vamos falar disso no capítulo 22. Então, aí o texto bate certinho. Por quê? Vamos voltar aqui novamente. O justo anda na sua sinceridade, bem-aventurado, ou seja, felizes serão seus filhos depois dele. Porque eles vão ser ensinados, porque tem pais que podem ser cristãos e não ensinarem seus filhos a palavra, o comportamento cristão, e os filhos não aprendem nada. Mas o justo que é justo, ele ensina seus filhos. E ao ensinar seus filhos, eles vão andar também no caminho de retidão. Por isso, eles são felizes, certo? A retidão moral, ela traz benefícios, tá? Por quê? Porque a pessoa está aprendendo não só pelo que está sendo falado, mas pelo que está sendo vivido. O que adianta eu dizer que Jesus salva, transforma, as pessoas olham para mim e dizem, transforma? Como? Olha como é que ele se comporta. Versículo 8. Assentando-se o rei no trono do juízo, com seus olhos dissipa todo o mal, ou seja, está na mão do rei. Veja que Provérbios fala muito de rei. Por quê? Porque naquele tempo havia monarquia e o rei tinha responsabilidade. Então, o rei, ele se assenta para julgar de forma reta. Os reis de Israel deveriam agir dessa maneira. Nem todos agiam. Muitos reis foram maus. Os reis do Reino do Norte, porque houve uma divisão depois que Salomão morre, eles todos foram maus. Todos eles foram maus. Mas espera-se do rei que quando ele assenta-se no trono para julgar, como um governante, ele precisa manter a justiça. Ele deve ser justo. E para ser justo, você tem que se basear pela palavra de Deus. A isso, eu sei que não podemos comparar um rei com um pastor, é óbvio que não, é um governante político, é diferente. Mas um pastor que está liderando o rebanho, ele também precisa ser justo. Por quê? Porque ele lida com questões do dia a dia. Um marido deve ser justo. Uma mãe deve ser justa. Um pai deve ser justo. É importante. Mas aqui está falando para o rei. Versículo 9. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Não há perdão de pecado, não há remissão de pecado, não há se não for através do que Jesus fez. Então ninguém pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado. Não há isso. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Primeira epístola de João. Não tem como se purificar do seu próprio pecado. Não tem. Porque 1 João 1,8 diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Tem alguém que diz, eu não tenho pecado. Não tem pecado? Tem pecado. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos essa oportunidade. Nós temos que nos arrepender. Se você ainda não aceitou Jesus, você pode se arrepender dos seus pecados aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você já se arrependeu dos seus pecados, você precisa continuar reconhecendo que de si mesmo você não pode se livrar do pecado. É o Senhor que purifica você do pecado.
Versículo 10. Duas espécies de peso e duas espécies de medidas são abominações para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Aqui está falando das relações comerciais. E eu gosto de Provérbios, por quê? Porque nos dá uma boa ideia do seguinte. Tem crente que quer compartimentar a sua vida. Então o que o crente faz? Ele acha o seguinte. No templo ele tem que se comportar como crente, como cristão. Mas no trabalho ele chama de secular. Na faculdade ele chama de secular. Na escola ele chama de secular. No lazer ele chama de vida secular. Isso faz com que na mente dele ele não tenha o mesmo compromisso que ele tem quando ele está no templo. Isso é o maior erro que alguém pode cometer. Não existe vida compartimentada. Existe vida cristã. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você viajar, vamos fazer isso dentro do nosso Brasil e depois fora do Brasil. Se você viajar para... Eu tô no Rio de Janeiro, eu sou carioca. Se eu viajar para Bahia, eu deixo de ser carioca? Se eu viajar para São Paulo, eu deixo de ser carioca? Se eu viajar para o Nordeste, eu deixo de ser carioca? Se eu viajar para o Sul, eu deixo de ser carioca? Se eu viajar para os Estados Unidos, eu deixo de ser carioca? Como é que você acha que só porque você saiu do templo, ou eu saí do templo, eu não preciso mais me comportar como cristão? Da onde nós tiramos essa ideia louca, insensata? Da onde veio isso? Da onde saiu isso? Porque isso é uma insensatez. Isso é uma tolice que nós alimentamos dentro do nosso coração, que eu posso alimentar dentro do meu coração. A Bíblia jamais ensina isso. Uma vez que você se tornou um salvo em Jesus Cristo e um cidadão do reino de Deus, você tem que se comportar como um cidadão aonde você estiver. Então, seu comportamento não pode mudar. Pastor, não tem base bíblica isso no Novo Testamento? Não tem, sim. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse sacrifício é todo dia, é toda semana, é todo mês, é todo ano, até Jesus voltar. É simples assim. Ou até você partir. Então, nós temos muito isso na nossa cabeça. E aí, esse versículo aqui, ele nos dá uma boa ideia. Porque numa transação comercial, Deus quer que haja o quê? Honestidade. Deus quer que você... Como é que você agrada a Deus no trabalho? Sendo honesto. Em todos os sentidos. Te deram uma tarefa para fazer, você vai trabalhar de acordo com aquilo que você recebeu de tarefa para fazer. Você não vai embromar, enrolar. Você vai no estudo, na faculdade, você vai estudar. Você não vai colar para poder passar usando estratégias erradas, usando meios que não são certos de acordo com a palavra de Deus, trapaceando. Você acha realmente que Deus se agrada disso? Pastor, mas eu preciso me formar, eu não tenho tempo para estudar e eu faço assim mesmo. Lá na frente você vai colher os frutos, que você vai ter que exercer aquilo que você deveria ter aprendido, você não vai saber e você vai ser, ou eu, ou qualquer outra pessoa, um péssimo profissional. Simples assim. Eu não domino aquilo que eu deveria dominar para exercer o que eu estou exercendo. Por que tem até no meio cristão muitos que estão numa posição de liderança ou de ministério, é pastor, é evangelista, é presbítero, que chegaram até lá, mas nunca se interessaram em estudar a palavra como deveria? Aí o que acontece? Ele não consegue exercer aquilo como deveria, por quê? Porque desconhece os assuntos que são tratados dentro da palavra de Deus. Então Deus, ele se preocupa até mesmo com as relações comerciais. Tá aqui, ó. Duas espécies de peso e duas espécies de medidas são abominações para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Se Deus se preocupa com as relações comerciais, ele se preocupa com tudo. Ele não gosta de injustiça de forma nenhuma. Ele abomina, ele detesta, ele odeia isso. E nós temos também que detestar, odiar, entendeu? E abominar. Versículo 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Ou seja, o caráter do ser humano é conhecido através do que ele faz. É por isso que nem eu nem você devemos julgar as pessoas pela aparência. Tem gente que já julga de cara logo. Ah, fala muito. Chato. Chata. Isso, aquilo. Fala alto. Enfim. Só que o caráter dessa pessoa não está sendo revelado nesse momento, não. O caráter é revelado no convívio do dia a dia. Pode ter uma pessoa que fala alto, fala muito, e ser inteiramente, assim, ser uma pessoa confiável.
como também pode ser uma pessoa não confiável. Agora, às vezes tem aquela pessoa quietinha, você fala, ah, isso sim, olha que beleza de pessoa. É muito quietinha e muito falsinha. É quietinha e falsinha. Como também pode ter o falador e ser falsinho também. Então, não se engane. Você conhece o caráter de alguém convivendo. Convivendo. Por isso que tem muitos relacionamentos aí que estão numa situação muito difícil. Porque começa o relacionamento, e aí agora eu tô falando de chegar a casar. Namoro, noivado, pra casar depois. E eu tô falando de pessoas que estão tendo essa oportunidade depois que conheceram a Cristo. Pessoas solteiras. Tá? Aí entra num relacionamento. Como é que você vai conhecer o seu futuro esposo, a sua futura esposa? Convivendo. Se você vê ele uma vez no mês... Você vai ver uma vez no mês, a gente vai levar 2 anos pra se casar. Uma vez no mês. Você viu ele 24 vezes. Ou ela. E tipo, 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Você acha realmente que você sabe quem é essa pessoa? Qualquer pessoa consegue se preparar pra ficar perto de você 2 horas tranquilinha, sem fazer nada que desagrade você. Depois que você casar, aí você vai ver quem é quem. Agora, se você convive muito mais, às vezes tem pessoas que convivem mais. E aí o que acontece? Aí você vai vendo algumas coisas, algumas manias, alguns jeitos, alguma forma de proceder. Tem um vídeo aí na internet, eu vou me lembrando das coisas, aí eu vou trazendo. Já que eu tenho um canal aqui no YouTube, eu tenho um perfil que eu uso assim mais para publicar o que vai acontecer aqui no YouTube e no Facebook, no Instagram, eu tenho, né, lá, a minha conta lá. E aí, o que acontece? Aí eu já vi um vídeo lá, o pessoal gosta de chamar de rede vizinha, não gosta nem de falar o nome, porque isso pode trazer alguma penalidade no sentido de não haver recomendação e mas tudo bem, vamos lá. E aí o que acontece? Eu vi um vídeo aonde está um casal e uma senhora. Talvez você já viu esse vídeo. E aí, a senhora tem problema, provavelmente mal de Parkinson. E ela treme. E ela tá tremendo. E ela quer comer. E por ela não conseguir ter firmeza, a sopa, a comida que ela tá comendo, espirra na moça. E a moça fica muito brava do lado dela. Muito brava, muito, não é pouco brava, não. E aí o que acontece? Eu não sei se ela é filha dela ou filha dele. Parece mais, se é mãe dela ou mãe dele. Parece mais que seja a mãe dela. Parece. Não posso afirmar. Aí o que ele faz? Ele levanta da mesa, tira ela da mesa, a senhora, bota numa outra mesa e vai dar de comer pra ela. E em determinado momento ele tira a aliança do dedo, noivo, provavelmente. Vou levar como noivo. Pastor, a aliança que ele tirou da mão, que ele tirou, era de casado. Não tô defendendo isso aqui, não. Mas eu tô entendendo como noivo. Tirou a aliança, terminou o noivado. Se você não sabe, se você não tem consideração pelas pessoas, você não tem como casar comigo, não. Tchau. Acabou no casamento. Você conhece as pessoas, não convive. Pronto. Uma boa lição de vida aquilo. Bem interessante. Imagina. Como é que você vai casar com uma pessoa dessa? A senhora não tem nenhum controle, ela tem um problema de saúde. E a menina não tinha, não tem nenhuma paciência. Então não serve pra ser esposa dele. Acabou. Não vou casar com você, não. Tô fora. Mas tem gente que não quer saber, casa a si mesmo. E aí depois você assume as consequências pela vida inteira. E vambora, tá bom? Vamos ver o resumo aqui, o que aprendemos durante esses 11 versículos? Provérbios 20, do 1 ao 11, destaca a importância da sabedoria, da temperança, da integridade. Revela que o vinho e a bebida forte levam à insensatez e que provocar a ira do rei é prejudicial. Incentiva a evitar contendas e buscar sabedoria. Adverte quanto à preguiça e exalta a sinceridade do justo. Ressalta a importância da justiça e da pureza de coração. Enfatiza que o Senhor abomina a desonestidade e que as ações revelam o caráter. Olha aí, caráter é revelado por ações. Você precisa conviver. Até mesmo das crianças. Esses versículos nos convidam a viver com sabedoria, integridade e retidão diante de Deus e diante dos homens. 2. Sabedoria e discernimento. Do 12 ao 22. Vamos lá. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Então Deus nos deu ouvido para ouvir o que eu tenho ouvido.
e olho para ver o que eu tenho visto. Como é que eu tenho usado a minha audição e a minha visão? É para a glória de Deus? Outra coisa, como é que eu tenho usado a minha audição e a minha visão para poder beneficiar outras pessoas? Porque é um dom que Deus deu, algo que Deus deu, um presente que Deus me deu, poder ver, poder ouvir. Entenda isso. Como eu tenho usado isso? Quem fez foi o Senhor. Então, se o Senhor fez, fez por um propósito. Tenho certeza que não é para ver o que não devo e ouvir o que eu não devo ouvir. Versículo 13. Não ames o sono para que não empobreça. Mais uma vez está falando da preguiça. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Ou seja, trabalhe, lute, se esforce. Tem pessoas que querem conquistar as coisas, mas não fazem a sua parte. Não vão conseguir. É preciso entender isso. Se você não é diligente, se você não quer trabalhar, você não vai ter provisão. Não vai ter provisão. Então, esse versículo encoraja a vigilância e o trabalho árduo para garantir o seu sustento. Versículo de número 14. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Eu vi um pregador pregando sobre isso uma vez, tá? É interessante. E aqui, eu olhando aqui mais uma vez, estudando esse texto de Provérbios 20, me lembrei, né, dele pregando e ele fazendo uma ilustração sobre isso. Então você pensa numa feira, um comércio, tá tendo venda e alguém chega e fala, não, isso aí não vale isso não. Não vale não. E é o seguinte, não vale tudo isso. E aí ele joga o preço lá, ele diz que não tem valor para que a pessoa que está vendendo venha abaixar o preço. E aí ela abaixa o preço. E aí ele consegue uma pichincha. Tem gente que até não há nenhum problema de você pedir um desconto, mas aqui o problema é que você vai ver o final do versículo. Porque, na verdade, aqui ele já fala de uma coisa, nada vale, ou seja, não vale esse valor. Mas quem determina o valor de um produto é o mercado como um todo, mas também quem está vendendo. Então, colocar preço nas coisas que outras pessoas estão vendendo não é uma boa coisa. Até porque, isso aqui eu preciso falar, se essa pessoa que coloca preço fosse vender, ela não aceitaria colocar preço nas coisas dela. Isso é interessante. Então, assim, quando alguém chega, eu entendo da seguinte maneira. Se eu ver alguma coisa que eu acho que o preço não tá agradável, eu vou procurar outro lugar para comprar. Mas eu não vou ficar desmerecendo. Eu tô falando eu não tô aqui criticando você. Se você pede um desconto, sem problema. Mas aqui nesse texto, existe uma questão que está se desfazendo totalmente. Não, nada vale. Ou seja, não tem valor. Ele está dizendo aqui que não tem valor aquilo que tá. Dirá o comprador. Mas indo-se, então, se gabará. Ou seja, eu comprei. Ué, se não valia nada, por que ele se interessou em comprar? Então ele joga o preço lá embaixo, ele fala que nada vale, para ele conseguir, para depois sair falando. Vamos ver aqui na NAA. Não presta, não vale tanto, diz o comprador. Mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez. Então ele é uma pessoa que vive pinchinchando para conseguir aquilo. Esse versículo descreve a prática da barganha no comércio. O comprador desvaloriza o produto para obter um bom preço, mas depois se gaba da compra. Isso revela uma astúcia comum nas transações comerciais no passado e ainda no presente. Porque a pessoa vai... Agora, hoje nós temos aí possibilidade de pesquisa de preço. Então você tem muitas possibilidades. A pessoa precisa, por exemplo, de um medicamento. Ela entra num determinado estabelecimento que vende medicamento. Chega lá, o preço é tanto. Quando você atravessa a rua ou vai na mesma rua, um pouquinho mais à frente, o mesmo produto, às vezes, custa 30% a menos. 40% a menos, 15% a menos. Às vezes custa metade do preço. Eu já vi situações da metade, de 60%. Você fala, como é que é possível isso? Como é que é possível? Agora, uma coisa interessante que eu vi um comentarista falar desse texto. Sabendo que as pessoas por aí andam assim, nada vale, e vai pedir desconto,
Sabe o que muitos comerciantes hoje fazem? Joga o preço lá em cima. Aí você todo bobo, e eu todo bobo. Aí você chega, poxa, tá, arruma um preço aí, dá um desconto. Aí ele vai, não tem um desconto aqui pra você. Aí te dá um desconto. Só que na verdade o desconto é o preço real. Ele jogou lá em cima e depois ele te dá o preço certo. Esse é o preço certo. É o que acontece em muitos lugares. Então, na verdade, você não tá tendo desconto. O que ele tá fazendo, ele joga lá em cima pra começar. Onde é que é muito usado isso? Em feira. O preço vai lá em cima, no início da feira. Quando chega no final da feira, você consegue bons preços. Mas, na verdade, ele continua vendendo por um preço que vale. Por quê? Porque ele começa com o preço lá em cima e vem descendo no decorrer até chegar ao final da feira. Muitos fazem assim. Então, as pessoas precisam compreender isso, mas não. Aí chega desfazendo do produto da pessoa. Então, você tem que ter cuidado. 15. Há ouro e abundância de rubis. Há ouro e abundância de rubis. Mas os lábios do conhecimento são joias preciosas. O que vale mais? Ter riqueza ou ter conhecimento? Sabedoria. Vale mais ter sabedoria. Muitas vezes você tem uma riqueza que você desconhece à sua disposição e você não quer buscá-la. O que te interessa é coisas materiais. É um grande erro para nós cristãos. Porque nós temos uma riqueza que não tem fim. Nós temos uma herança que não tem fim, vida eterna. Nós vamos desfrutar de coisas que nós não temos a menor ideia. Paulo fala que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração dos homens, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Ali Paulo está falando de uma plenitude. Por enquanto nós temos aí um vislumbre, mas nós vamos ver a plenitude, certo? Versículo de número 16. Aquele que fica por fiador do estranho tira sua roupa e penhora por um estranho. Aqui eu preciso fazer uma explicação. Eu tenho falado muito sobre essa questão de fiança, ser fiador, ser avalista, porque o Provérbios trata muito disso. Ser fiador de alguém é arriscado e pode trazer muitos tormentos. A palavra de Deus nos ensina a ser prudentes e evitar tais compromissos. Não é sensato assumir dívidas alheias, especialmente quando temos nossos próprios compromissos. Eu falo disso aqui em Provérbios, eu tratei disso já com vocês e eu coloquei algumas questões. Quais foram algumas questões que eu coloquei? Primeiro, se a pessoa não pagar, você tem como pagar? Essa é uma questão que você deve avaliar. Segundo, se a pessoa não pagar e você tiver que pagar, você vai guardar mágoa, rancor, ressentimento dessa pessoa? Ah, pastor, se a pessoa não pagar, eu vou ficar chateado com ela, eu nem quero mais conversa com ela. Então não seja fiador. Ponto final. Acabou. Sai disso. Mas primeiro você tem que saber se você pode pagar. Porque às vezes você não pode pagar e você vai ter que dispor de recursos que você não tem. E aí sabe quem é que vai ficar endividado? Você. Então tome cuidado com esse tipo de situação. Agora, quem quiser entrar e quem quiser pagar para ver, vai sofrer as consequências daquilo que está fazendo. Se você quiser, tá? Ah, pastor, mas não é estranho alguém da família. É mesmo? Quantas pessoas pedem o nome emprestado pra gente da família, não paga e ainda acha o seguinte: você não tem direito de ficar chateado, você não tem direito de ficar aborrecido. Por quê? Porque é um familiar seu. Afinal de contas, a gente é família. Ou então nós somos irmãos em Cristo. Você precisa entender isso, não tem que entender no sentido de entender, de aceitar, de ser obrigado. Você não pode ser obrigado a ter que pagar a dívida de alguém. Mas a culpa disso é de quem? É nossa. Quem entrou foi eu. Imprevistos acontece, mas você tem que ser preveniente. Os imprevistos podem acontecer, então o que você tem que pensar? Peraí, pode acontecer uma coisa, não é desonestidade dele ou dela. Mas se ele ou ela não puder pagar, como é que eu vou fazer? Eu tenho dinheiro para pagar? Então tudo bem. Você quer pagar? É com você. Você assume o risco. Mas não vai poder ficar chateado com a pessoa no sentido de ficar com mágoa. Porque isso vai comprometer o seu relacionamento com Deus. Agora, se você não tem como pagar, não seja fiador. Se você vai ficar com mágoa ou chateado, tem como pagar, mas vai ficar, não seja fiador. Você vai ter problemas. Isso é desagradável porque você vai comprometer o seu relacionamento com Deus. Versículo de número 17.
Suave, e diz inclusive que penhora, né, a sua própria roupa, ou seja, você perde a roupa do corpo, ou seja, aquilo que você precisa. Suave é o homem, o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. O que isso quer dizer? Embora o ganho desonesto possa parecer doce no início, eventualmente traz consequências amargas. Pessoas que são desonestas ganham as coisas, né? Pão da mentira fala aqui de recursos, tá? De suprimentos. Pão da mentira. Né? Se você trazer para a NAA, o pão que se ganha com fraude, tá vendo? Tá falando de desonestidade. Acabou. Pão com fraude é desonestidade. O que se ganha com desonestidade pode até ser gostoso. Ai, que coisa boa. Uhum. Mas depois a boca se encherá de areia. Por quê? Porque vai trazer incômodo. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. 18. Cada pensamento com conselho se confirma. E com conselhos prudentes faz a guerra. Aqui é um alerta para planejar cuidadosamente com conselhos sábios. Isso é essencial para o sucesso de empreendimentos. Você tem que tomar decisões. Veja o que a Bíblia fala. Sente com pessoas mais experientes. Pessoas que podem te dar um conselho. É claro que existem coisas que você precisa consultar com quem tem conhecimento na área. Um pastor, ele pode ser um conselheiro, ele deve ser um conselheiro. Mas tem assuntos que vão além do seu conhecimento. Você vai abrir um comércio, você vai pedir ao pastor para orar, mas nem sempre os pastores, de modo geral, eles têm uma base do que é um empreendimento. E aí você vai falar com ele, e aí algum querendo ajudar, né, na sua simplicidade, sem entender do assunto, e não reconhecendo que ele deveria reconhecer, irmãos, olha, sobre isso eu não sei. Eu vou orar por você, você procura quem conhece sobre isso. E aí você vai procurar uma empresa, às vezes, um Sebrae da vida, estudar, tem cursos gratuitos, por exemplo, para você aprender o que é empreender. E aí você vai fazer uma consulta de mercado e tudo bem. Aí vai dar um passo a passo para você. Então, às vezes a gente quer tomar conselho com alguém que não tem conhecimento daquilo. E aí vai ser difícil. Eu já tive que aconselhar assuntos que eu falei, Deus, eu não sou especialista disso. Vou passar para frente. Vou passar pra frente. Mas tem casos que tem coisas que eu tenho um certo conhecimento. Eu falo, ó, eu te aconselho a aprofundar-se mais, mas aqui precisa disso, 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 disso e disso. Então, entenda, nem sempre o pastor da igreja, ele vai ser ou alguém, até uma pessoa ali com mais conhecimento, nem sempre essas pessoas, elas vão ter assim um conhecimento aprofundado. Às vezes você precisa de alguém que seja mais um especialista daquilo, dependendo da situação. Agora, a níveis de assuntos espirituais, no sentido da sua vida cristã, do seu dia a dia, a vida cristã abrange todas as áreas, mas eu digo assim, alguma coisa que tem a ver com o seu relacionamento direto, seu devocional com Deus, o pastor tá ali, então você precisa procurar bons conselhos. Tá? Às vezes o pai, a mãe dá um conselho pro filho sobre casamento, não tá nem aí, né? Relacionamento, não. Meu filho, isso não vai dar certo. Essa menina não é pra você. Olha como ela se comporta. Minha filha, esse rapaz não é pra você. Ah, porque eu gosto, porque eu quero. Depois casa e fica chorando. Aí diz, por que eu não ouvi minha mãe? Por que eu não ouvi meu pai? Então, deveríamos falar mais disso para que os próximos não entrem nisso, né? Mas a gente continua calado sem falar o que deveríamos falar, né? 19. O que anda maldizendo descobre o segredo. Pelo que com o que afaga com seus lábios, não te entremetas. Tá falando aqui, não tenha relacionamento. O que afaga com os lábios é o mesmo do que o anda maldizendo. O que é isso? Vamos na NAA. Mexeriqueiro. Já deu para entender? Aqui tá falando abertamente do fofoqueiro. O mexeriqueiro fofoqueiro não é um amigo verdadeiro. Quem não sabe guardar segredos não é confiável. Aí você confia. Não, ele é meu amigo. Ele me conta as coisas dos outros. Ele conta as coisas dos outros pra você e conta as coisas de você pros outros. Sabia disso? Você que pensa que não. Mas ele é um ator, ela é uma atriz. Sabe fazer isso muito bem. Já acostumou a fazer isso. Com uma destreza maravilhosa. Alguém que gosta de espalhar informações que mancham a honra do próximo
É uma companhia perigosa. Pessoas que falam mal dos outros e revelam segredos não são confiáveis. Evite essas pessoas. E outra coisa, pare de emprestar seu ouvido para pessoas que adoram vir contar coisas dos outros para você. Porque você está compactuando com o erro, com a fofoca. Deus abomina essas coisas. Mas não sou eu que estou contando fofoca, mas você está ouvindo fofoca. Pare de ouvir fofoca. Pare de contar e pare de ouvir. Pare de falar o que você sabe para os outros, espalhar o que você sabe para os outros. Se fosse com a sua vida, você gostaria que espalhasse? Se fosse com a vida da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, você gostaria? Apesar que tem gente que fala da mãe, do pai, do irmão, da esposa, do marido, fala de todo mundo. Eu não sei como é que pode ter um negócio desse. Cristão, cristã, tem esposa cristã que fala do marido pra todo mundo. Tem marido cristão que fala da esposa pra todo mundo, fala da mãe, fala do pai. Que é isso, irmãos? O que tá acontecendo? Isso é errado. Isso é desagradável a Deus. Deus não se agrada disso, não. O mexeriqueiro revela os segredos, portanto, não se meta com quem fala demais. Ah, você tem amigos, né? Que amigos não é, colegas. Suas colegas, seus colegas. E aí, sabe que ele não tem a língua dentro da... Ele não consegue guardar a língua dentro da boca, só falando assim. Pra que você fica se relacionando com alguém assim? Você vai ter problemas, porque ele vai saber de você e vai contar pros outros também. Aí você acredita que ele conta tudo pra você, mas ele não conta nada de você pra ninguém. Em que país, em que mundo você tá vivendo? Quando uma pessoa apresenta uma fraqueza desse tipo, ela apresenta pra todo mundo, não é só com um ou outro, é com todo mundo. Ele vai falar da mãe, ele vai falar do pai, ele vai falar do irmão, vai falar da irmã, vai falar do marido, vai falar da esposa. Vai falar de todo mundo. Fala até de Deus. Versículo 20. Se alguém amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. No Antigo Testamento, era lei. O filho que amaldiçoasse pai e mãe morria apedrejado. Não tinha conversa. Era a lei de Deus. Deus tinha dado essa lei entre o seu povo, porque Israel era um país. E como um país, ele tinha uma constituição. Então ele poderia fazer execuções. Como existem nações que podem fazer execuções dentro das suas leis. Então Israel tinha essa permissão dada por Deus. Foi Deus quem estabeleceu. Eu não posso matar ninguém, isso é assassinato. No Antigo Testamento, ninguém podia matar o outro. Era assassinato, era homicídio. Mas havia coisas que as pessoas cometiam que eram crimes. E um dos crimes era crime. No Brasil existem crimes. Em Israel existiam crimes. E um dos crimes que havia era amaldiçoar pai e mãe. Hoje o filho vira pro pai e diz: eu quero que tu morra. Ah, no Antigo Testamento, quem ia morrer era ele. Rápido. Era rápido. Ele, ela, ia morrer rápido. Se eu amaldiçoo meu pai, minha mãe, eu ia morrer rápido. Hoje, tá aí, desobedece pai, mãe, desfaz. Quando o pai e a mãe vai falar alguma coisa e ainda diz: eu não pedi pra nascer, são ingratos, irreverentes. Mas aí você olha pra vida de filhos assim, eles não têm nada. A vida deles não progride. A vida deles não prospera. Ele não consegue crescer de jeito nenhum. Não, pastor, o senhor me desculpa, mas eu tenho que falar com o senhor o seguinte: eu conheço pessoas aí que maltratam pai e mãe, mas eles têm riqueza, eles têm condição financeira. Mas não tem nenhuma sabedoria. E não tem comunhão com Deus também. Duas coisas que eles não têm, eu tenho certeza que eles não têm: nem sabedoria, nem comunhão com Deus. Porque para ter comunhão com Deus, ele precisa ser obediente. E honrar pai e mãe é para o Novo Testamento. Só não é digno de morte física. Mas ele vai perder a vida espiritual. Qualquer filho que se levanta contra pai e mãe, ele não tem comunhão com Deus. Ele não consegue ter vida espiritual. Ele não consegue cultivar uma vida de oração, de verdade. Ele não consegue cultivar uma vida de meditação da palavra, de verdade. Não consegue. Por quê? Porque ele está debaixo de uma transgressão. Não só essa, outras também, mas aqui, pai e mãe, honrar. Honrar é cuidar, é respeitar.
É obedecer quando somos menores de idade. E quando somos maiores de idade, devemos ouvi-los, no sentido de: vou considerar o que o meu pai e minha mãe estão falando. Vou ponderar no meu coração, vou ver aqui, analisar. Tô falando de preferências. O pai e a mãe podem ter preferências. Me explica aí esse negócio de preferência, pastor. Seu pai acha que você, quando crescer, tem que ser advogado. Você não tem que ser advogado. É simples assim, porque ele acha. Isso não é desobedecer, isso não é desonrar. Às vezes você não consegue se ver como um advogado. É claro que um pai e uma mãe, eles podem encaminhar e dar para o filho uma orientação que pode ajudá-lo a escolher isso. Mas dizer: ah, não, é porque eu sou advogado, meu filho tem que ser advogado. Eu sou médico, meu filho tem que ser médico. Eu sou isso, meu filho tem que ser... Não, 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 não. Não tem que ser. Ele vai ser o que ele achar por bem ser. Agora, o pai e a mãe devem orientar, porque às vezes o filho também não sabe o que quer ser. Aí vai por algum conselho que não deve, faz uma faculdade que nunca vai exercer. Tem gente que só faz porque os outros estão fazendo. Eu vou fazer, ganha mais, eu vou fazer. Depois não consegue atuar, porque não tem habilidade para aquilo, não tem aptidão para aquilo, não tem desejo para aquilo. A pior coisa do mundo é você trabalhar dentro de uma coisa que você não se sente bem com aquilo. Você tem que trabalhar dentro daquilo que você tem habilidade. Agora, às vezes, a gente tem que trabalhar temporariamente, porque não tem outra coisa. Mas vamos focar e vamos chegar um dia naquilo que podemos, realmente que temos habilidade. Certo? Versículo de número 21. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Isso aqui é interessante. Você já viu filhos? Nos nossos dias, vira e mexe, nós encontramos aí nos noticiários que filhos mataram os pais para tomar posse da herança antecipada. Aí tá escrito aqui, ó: a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Como é que termina um filho desse? Preso. Adiantou? Temos no Novo Testamento a história do filho pródigo. Quis antecipar a herança. Herança só existe depois que o pai e a mãe falecem. Tem filho que diz assim: não é a minha herança. É herança se o pai e a mãe deixar. Porque enquanto o pai e a mãe tá vivo, não é do filho, é do pai e da mãe. Não existe isso. Se o pai e a mãe... E eu não estou aqui dizendo que eles têm que fazer isso, tá? Porque às vezes as pessoas pegam o que nós estamos falando aqui, cortam um trecho isolado para dizer que nós falamos o que não falamos. Criar uma narrativa falsa. Então eu não estou dizendo que um pai e uma mãe deva fazer isso. Mas se um pai e uma mãe têm o dinheiro, e aí o filho acha, tem recurso, e aí o filho acha: é a minha herança. Ó, não gasta o dinheiro não, porque essa é a minha herança. Ele pode gastar, ela pode gastar, o dinheiro não é seu, é deles. Só se transforma em herança depois que eles morrerem. Mas é um absurdo, meu pai tá gastando dinheiro que é a minha herança. Absurdo? Foi ele que trabalhou, foi ele que lutou. Por que é absurdo? E mesmo que ele tenha herdado isso, ele passou a gastar depois que o pai e a mãe faleceram. Então você precisa respeitar o seu momento. Porque se um pai e uma mãe gasta aquilo e não quer deixar para o filho, na maioria das vezes tem algum problema no meio dessa situação. E eu não estou aqui para defender um lado ou outro. Só que herança só se tem depois que pai e mãe falece. Não existe herança de pai e mãe vivo. O filho pródigo quis a herança, foi lá e gastou tudo. Lucas 15, desperdiçou tudo. Mas ele não perdeu a paternidade, porque ali era um símbolo da parte do homem que saiu da presença de Deus e depois volta. E o Senhor recebe em casa, como filho. Por quê? Porque é graça, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos recebe. O Senhor nos dá. O Senhor faz. Ele é Deus. Ele é bondoso, misericordioso. E por fim, versículo 22. Não diga: vou me vingar do mal. Espere no Senhor e Ele o livrará. Ninguém tem o direito de se vingar. Romanos, capítulo 12, versículo 17, Novo Testamento diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Alguém te fez mal? Faça o bem, porque fazendo isso a consciência dele vai arder.
E você não deve ficar esperando Deus cobrar de ninguém. Até porque aqui em Provérbios diz que aquele que se alegra com a desgraça alheia é desagradável a Deus. Então não pensa que você vai fazer festa. Ah, tá vendo? Deus fez, Deus fez. Deus tá olhando pra você. Eu não me agrado de você fazer o que você tá fazendo também. E você nem sabe se Deus fez por causa de você. Mas a gente quer logo falar, foi por minha causa. Eu sou a menina dos olhos de Deus. E ele também é. Ou só você é? Ele não é, ela não é. Falando de quem serve ao Senhor. Exclusivista. Eu sou exclusivista agora? Não posso ser exclusivista. Certo? Então eu não posso buscar vingança. Vamos ver o resumo aqui? Provérbios 20, do 12 ao 22, enfatiza a importância do discernimento e da sabedoria nas decisões cotidianas. Destaca que Deus deu o dom da audição e da visão. Interessante, ó. Adverte quanto à preguiça e acreditar em ganhos fáceis. Tem um monte de gente enrolada aí com jogatina. Agora tem uns joguinhos aí que você joga no celular. Eles deixam você ganhar primeiro, como estratégia. Aí depois você acha que você vai ganhar e vai recuperar. E tá dando tudo. Tá pegando dinheiro emprestado com quem não pode. Emprestado a juros. E acaba com a sua vida, acaba com a sua família, acaba com a esposa, acaba com o marido, acaba com o casamento, acaba com filhos, acaba com tudo. Cuidado com isso. Alerta sobre os perigos de servir de fiador e de se envolver em fofocas. Ressalta a importância de honrar os pais e de agir com prudência ao lidar com heranças. Finaliza incentivando a confiança em Deus para a justiça e a proteção contra o mal. Esses versículos nos convidam a buscar a sabedoria divina em todas as áreas da nossa vida. E o último ponto, a sabedoria e a conduta da vida, na vida. 23 a 30. Você vê que para fazer a leitura, esse capítulo, a Bíblia não foi escrita dividida em capítulo e versículo. Isso foi feito para nos ajudar a encontrar o texto, para facilitar. Então, Provérbios era lido corrido. Mas se pegarmos esse capítulo de número 20 aqui, ele tem 30 versículos. Você lê isso em 10 minutos, corrido. Mas se você vai fazer um estudo, você vai meditar, vai levar um tempo para compreender cada ponto do texto. E aí você vê aqui 1 hora e pouco. Deve dar aí 1 hora e 20 minutos, mais ou menos, no máximo, eu acredito. E aí tem pessoa, não tem tempo. Então você nunca vai aprender a palavra de Deus e mais triste ainda. Nunca vai poder ser considerado uma pessoa sábia, porque sabedoria é viver a vida na ótica de Deus e é usar o conhecimento da palavra nos momentos do dia a dia. Como é que eu vou fazer? Como é que você vai fazer? Então vamos lá? 23 em diante. O Senhor detesta, vamos voltar aqui, o Senhor, versículo 23. Duas espécies de peso abomináveis ao Senhor. Duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor. Tá falando da mesma coisa que nós já tratamos. E balanças enganosas não são boas. Aqui é uma repetição de condenar a desonestidade nos negócios comerciais. E em todas as áreas, Deus também abomina. 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Tem gente que quer fazer as coisas do seu jeito. Mas se você entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas tem gente que não. Tem gente que quer fazer do jeito dele. Tem gente que quer fazer da forma dele. Provérbios 16:1 diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Aprenda a consultar a Deus. Aprenda a ser dirigido pela que a palavra de Deus ensina. Consulte a Deus, ore a Deus, fale com Deus. Ah, pastor, mas tem coisa que eu não preciso falar com Deus. Ó, eu quero comprar um carro, para que eu vou falar com Deus? Isso. Você é propriedade de quem? De Cristo. Foi ele que te comprou, foi ele que me comprou. Então eu preciso falar com quem é o meu Senhor. Senhor, eu quero comprar um carro, me orienta. Me mostra, Senhor. Eu tenho uma preferência, mas me ajuda, Senhor, a escolher, a comprar de acordo com algo que vai ser benéfico, algo que vai ser proveitoso, algo que eu vou poder até contribuir com isso que eu estou comprando, também em relação ao reino que eu pertenço. Entendeu isso? Não existe uma vida desvinculada. Não. Vou comprar um carro, aí vai lá, não ora, não pede direção a Deus, entra em qualquer lugar. Aí às vezes pega lá uma pessoa que quer passar
quer fazer uma trapaça, quer ganhar vantagem em cima de você, Deus poderia te livrar, você não consultou a ele. Imagina Davi em Keila, eu gosto muito de falar disso. Davi tá fugindo de Saul, Saul quer matar Davi de qualquer jeito. E aí Davi tá em Keila, havia defendido a cidade dos filisteus, e agora Davi tá dentro de Keila. Keila é uma cidade murada. E dizem pra Saul, Davi tá em Keila. Aí Saul diz assim, Keila, vou buscar Davi, agora ele tá preso. Aí Davi fica sabendo, alguém avisa pra Davi que Saul tá vindo. Assim como tem quem avisa pra Saul que Davi tá em Keila, tem quem avisa pra Davi que Saul tá vindo. Isso é interessante. Mas isso aí é uma outra situação. E aí, o que acontece? O que Davi poderia pensar? Eu tô aqui, eu defendi esse povo, eu livrei eles vão me livrar de Saul. Vão me livrar. Mas aí Davi faz o seguinte, consulta a Deus. Senhor, Saul vai vir me buscar? Deus diz, vai. Ele pergunta a segunda vez, Senhor, o povo de Keila vai me entregar? Vai. Ele não confiou no povo, ele confiou no Senhor. Ele não confiou na lógica dele, ele confiou no Senhor. Não, porque eu sei aonde eu vou, eu sei o que eu vou comprar e tudo. Confia na tua lógica, imprevistos acontecem. Coisas que estão no coração do homem que você não sabe também podem acontecer. E aí Davi foge. Ele recebe escape porque ele confia no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. 25. Laços é para o homem dizer precipitadamente, é santo. E feitos votos, então, inquirir. Então, primeiro, ele faz um voto. Primeiro, ele faz uma promessa. E depois, ele vê que não pode cumprir. Eclesiastes 5:15, Eclesiastes 5:5 de Eclesiastes, diz, melhor é que não vote do que vote e não pagues. Ou não cumpra. Deixa eu explicar isso aqui para você. Esse versículo aqui é contra fazer votos sagrados de forma precipitada. Prometer coisas para Deus. Quantas pessoas prometem mundos e fundos para Deus no momento do ímpeto emocional, mas depois se esquecem do que prometeram? Tem gente que para poder conseguir uma aposentadoria, a aposentadoria já foi negada, ele fala assim, Senhor, se o Senhor permitir que essa aposentadoria saia, eu vou ofertar o primeiro salário completo para o Senhor. Ou 3 salários completos eu vou dar para o Senhor, eu vou dar o salário total. Durante os primeiros 3 meses. Mas ele não pensa que durante esses 3 meses ele tem que pagar água, luz, às vezes mora num apartamento condomínio, tem que fazer compras. Ele não pensa nisso. Aí faz uma promessa. Aí depois que sai o dinheiro, aí ele olha e fala, e agora? Precipitadamente. Pastor, mas se eu fizer um negócio desse e não puder fazer, Deus me perdoa? Ele perdoa. Eu creio que ele perdoa. Mas eu também entendo que por esse texto, ele me adverte. Não prometo que você não vai fazer. Então, aqui está nos prevenindo. Não faça. Não fale. Faça só aquilo que você pode. Fale só aquilo que você vai cumprir. Isso com Deus e com os outros. Tem gente que promete as coisas para os outros. E aí, o texto não está tratando de coisas para os outros, e sim para Deus. Mas faz promessa para os outros e também não cumpre. Não faça. Você não é obrigado a fazer promessa. Mas às vezes, para se mostrar bom, para se mostrar eficiente, para se mostrar isso, aquilo, aí faz. Então, no contexto do Antigo Testamento, fazer votos era um ato sério e irrevogável. Não tinha como voltar atrás. Não tinha como voltar atrás. A prudência e a consideração antes de fazer promessas são essenciais. Lembra de Jefté? Ele promete que ia dar o primeiro que saísse ao seu encontro em sacrifício ao Senhor. Nós entendemos que Deus não recebe sacrifício humano. Vai ter gente que vai dizer que Jefté, ele sacrificou a filha. Eu não creio nisso porque a Bíblia não pode se contradizer e Deus não aceita sacrifício de ser humano. Então o que eu entendo é, o sacrifício foi deixar a filha separada para o Senhor o resto da sua vida. Ela foi impedida de se casar. Ela ficou só para Deus. Poxa, mas isso é uma coisa boa, mas não foi um voto que ela fez, quem fez foi seu pai. Coisa boa se ela quisesse viver assim.
Se uma pessoa determina que não quer casar e ela vai viver só pro Senhor, não tem nada de errado com isso. Agora, duro foi o seu pai fazer um voto e ela tem que cumprir o voto do pai. Mas como ela estava submissa à autoridade do seu pai, no Antigo Testamento funcionava assim, é como se o filho fosse propriedade do pai e quando casar teria propriedade, a esposa teria propriedade do marido, no sentido de pertencer ao marido, no sentido de pertencer. Ele faz o voto e a filha precisa cumprir. Ele fez o voto com Deus e a filha acatou o voto. A filha acatou o voto. Ela foi lá e tá bom, pai. Se o senhor votou, eu vou fazer. E ele ficou desolado. Por quê? Porque ele fez um voto sem o quê? Sem pensar. Então pense antes. Hoje você tá aprendendo. Então antes de você fazer um voto, você vai pensar e falar assim, peraí, eu posso cumprir isso? Eu posso cumprir ou não posso cumprir? Se eu não posso cumprir, eu não vou falar. Porque se eu falar que eu vou fazer e eu não fizer, eu tô em falta. E Deus não se agrada disso. Deus perdoa? Perdoa, mas não se agrada. Pra que eu vou desagradar a Deus se eu posso evitar isso, irmãos? Em nome de Jesus. Versículo de número 26. O rei sabe os discípulos ímpios e faz girar sobre eles a roda. O que significa isso aqui naquele contexto? Um rei sábio elimina os malfeitores. Ele eliminava os malfeitores. E impõe justiça rigorosa. Fazer passar sobre eles a roda refere-se a métodos de punição usados para manter ordem. É isso que significa, tá? Naquele tempo. 27. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Vamos botar na NAA? O espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, o qual examina mais profundo do seu ser. Vamos colocar na NVI? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Certo? Então agora deixa eu explicar isso aqui para você. Esse texto. O espírito humano é como a lâmpada do Senhor, iluminando todos os corredores da alma e investigando o espírito, tá? Humano, nosso espírito. Todos os setores sombrios da vida, que nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Espírito humano, tá? E é através do espírito humano que nós temos comunhão com o Espírito de Deus. Certo? Comunhão com Deus. O Espírito de Deus se relaciona conosco, Deus se relaciona através do nosso próprio espírito. Isso significa que uma pessoa pode se esconder dos outros, mas não de si mesma. Ela pode enganar os outros, mas não a sua própria consciência. Ou seja, ele tem consciência que aquilo não está correto. Versículo 28. Benignidade e verdade guardam o rei. Mais uma vez um ensinamento para governante. E com benignidade sustém ele o seu trono. O que se espera de um governante? A bondade e a verdade são os pilares de um reinado justo e estável. Nós não temos lideranças justas na íntegra da palavra. Mas um dia nós teremos um rei que vai governar com justiça e bondade. Mas enquanto estamos aqui, temos que ter essas virtudes de bondade, de verdade, certo? Versículo 29. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as cães. Aqui é uma comparação entre a força dos jovens, que é o distintivo da juventude, e a sabedoria e experiência dos idosos. De um lado, o que transparece nos jovens é a força. Do outro lado, o que se espera dos mais idosos é a sabedoria, a experiência. Então, aqui é simbolizada pelos cabelos brancos. Por isso que é dito, beleza dos velhos as cães. Tá? Esses versículos reconhecem e valorizam as diferentes virtudes associadas a cada fase da vida. Na juventude, é a força. Mas um jovem pode ter sabedoria se ele buscar em Deus. Na velhice, é a sabedoria e a experiência. Uma pessoa de idade, ela já não aguenta mais fisicamente fazer o que um jovem faz. Mas, às vezes, um jovem não tem a experiência e a sabedoria de uma pessoa de idade. Entendeu? Porque por mais que ele busque sabedoria, a experiência vai falar de vida. Vivência de vida. Isso ele não tem. Ele vai precisar passar. Então tem coisas que você vai aprendendo com você viver aquilo na íntegra, certo? E por fim, versículo 30. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. O que isso significa? A disciplina física
representada por vergões das feridas e pancadas, é vista como um meio de purificação e correção do comportamento errado. Muitas vezes, as pessoas levavam o quê? Chicotada, lá no passado. Só para mostrar o significado nesse contexto, tá? Apanhavam de verdade, lá no passado, certo? No contexto antigo, a disciplina corporal era comum e era vista como necessária para a correção moral e a purificação interna. Havia pessoas que apanhavam e muitas vezes ela tinha que abandonar aquela conduta, mas nós sabemos que isso não tira a inclinação para fazer o que é errado. A única forma de mudar a conduta moral de alguém é através de um novo nascimento, é através de se arrepender dos seus pecados. Só que aqui é um contexto onde havia essa punição. Agora, uma coisa que nós podemos entender também é que os vergões das feridas são purificação dos maus, como também as pancadas. Vamos interpretar aqui de um modo de aplicação que os vergões das feridas e as pancadas, depois que eu já dei o significado para aquele tempo, podemos ver que muitas coisas nos causam dores e que essas dores nos alertem que precisamos mudar de curso e viver uma vida diferente, certo? Que nós sejamos alertados através disso, que não podemos continuar cometendo isso. Tem pessoas que passam por uma coisa, sofrem por causa de uma decisão e amanhã estão fazendo a mesma coisa. E ele está agindo como sábio ou como tolo? Responda para mim. Ele está agindo como tolo, não como sábio. Porque se ele fosse sábio, ele teria aprendido. Ele não aprendeu, certo? Vamos fazer o resumo aqui para encerrar. Provérbios 20, 23 a 30 ressalta a importância de justiça e honestidade aos olhos de Deus, adverte contra o uso de pesos desonestos e balanças fraudulentas, destaca a soberania divina sobre os passos humanos e a necessidade de buscar sabedoria antes de fazer a promessa a Deus. Enfatiza a responsabilidade dos líderes em promover justiça e bondade, reconhece tanto a vitalidade dos jovens quanto a sabedoria dos idosos. Encerra com a ideia de que até mesmo as adversidades podem levar à purificação e ao arrependimento. No sentido, tô sofrendo, Senhor, eu preciso de ti. Tem pessoas que falam assim, só buscou a Deus no momento de sofrimento, mas é nesse momento que a pessoa cai em si. Foi só nesse momento que o jovem lá, o filho pródigo, tomou conhecimento que ele estava errado. Ele olhou para a situação dele à sua volta e falou assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Então, certo? O negócio é você chegar a ter consciência do erro. E não em que momento você vai ter. Se você levar mais tempo, você vai sofrer mais. Se você levar menos tempo, você vai sofrer menos por causa do que você está fazendo. Tá? Esses versículos nos lembram da importância de viver com integridade e reverência a Deus em todas as nossas ações. Conclusão. Chegou a hora de aplicarmos em nossa vida tudo o que aprendemos nessa leitura, ou seja, colocar em prática. O Provérbios 20, apesar de ter 30 versículos, já lemos aqui leituras que tinha mais de 30, 35, 36, mas a questão aqui é que tem muito ensinamento embutido dentro de cada texto. Às vezes você tem um capítulo de Provérbios que as sentenças elas são muito claras, então você leva menos tempo para poder explicar. Mas às vezes se leva mais tempo, por isso que hoje está levando mais tempo. É importante destacar aqui também. Então, estamos aprendendo? Estamos dispostos a colocar lições destacadas nesse capítulo em prática? Nos encontramos no próximo vídeo entendendo Provérbios 21. E aí eu continuo deixando, se você está chegando pela primeira vez, eu deixo aqui algumas literaturas como recomendação. Muita gente diz assim, eu não sei o livro que comprar para esse assunto. Tá aí. Comentário expositivo de Provérbios por Hernani Dias Lopes. Link na descrição. Livro, através da Bíblia, livro por livro. Pastor, eu queria uma introdução de cada livro da Bíblia. Esse é o livro que você deve comprar. É um livro num valor acessível, você vai adquirir, vai estudar Gênesis, primeiro vê o que trata Gênesis. Vai estudar Gálatas, primeiro vê o que trata Gálatas. Vai estudar Apocalipse, primeiro entenda do que trata Apocalipse. Muito interessante esse livro. A Bíblia Sagrada, letra extra gigante, recentemente alguém me falou de novo, pastor, me dá aí o link da Bíblia, tá na descrição. Bíblia, letra extra gigante, tá? É a minha Bíblia que eu uso, a letra é grande, eu já mostrei algumas vezes aqui pra vocês. Dá pra você ler daí, tranquilo, tá bom? Então tá aqui, tá? Bíblia NVT, eu coloco às vezes ela aí pra poder fazer comparação de versões. Essa é de estudo, também o link tá na descrição.
A Bíblia, letra grande, NVT, eu não posso dizer que tamanho é grande. A minha eu tenho certeza que é grande, mas eu não posso dizer para você, mas a versão é NVT. Eu também quero aproveitar aqui antes e falar para você que você pode semear no meu ministério de ensino. Ah, pastor, eu quero contribuir com esse ministério, tem sido bênção para minha vida. Eu quero usar de generosidade, eu sei que o Senhor tem se aplicado integralmente, tempo integral para a obra do Senhor. Eu quero ajudar, eu quero contribuir. Amém. Aponte o seu celular no seu aplicativo do seu banco para o QR Code ou leia a chave Pix aí também. Coloque a chave Pix, tá bom? Coloque o valor que você sentir no seu coração, aquilo que Deus tocar, aquilo que você pode fazer, caso você possa fazer. Tá em nome do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu o que Lês. Que Deus possa abençoar aqueles que já têm cooperado, que Deus abençoe e multiplique na vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? E eu também quero deixar aqui contato para convite. Tem a minha menina princesa que louva, se você quiser convidar, pode usar o meu WhatsApp aí também para entrar em contato, mas você pode convidar para pregações, escola bíblica dominical, não precisa ser CPAD. Eu falo aqui da CPAD jovens e adultos, mas você pode convidar para Betel, Central Gospel. É só me dar o conteúdo, a gente estuda e eu vou levar, tá? Uma aula para você, seja no meio do trimestre, encerramento de trimestre, abertura de trimestre, escola bíblica para obreiros, EBO, estudo bíblico, palestras, congressos, conferências, seminários, aulas de teologia, treinamentos. Tudo que tem a ver com a palavra, seja pregação ou ensino, e louvor, no caso, minha esposa, tá? Você pode convidar, às vezes tem lugares que convidam nós dois. Tem lugares que convida ela, eu vou. Tem lugares que me convida, ela vai comigo. Enfim, que Deus possa continuar abençoando. Quero agradecer você que ficou até agora aqui comigo. Ah, faltou só uma coisinha importante eu colocar aqui. Curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia. Você quer se aprofundar mais? Você tá gostando do que você tá vendo? Do que você tá aprendendo? Aqui você tem condição de entender melhor a Bíblia. E conseguir fazer o que eu estou fazendo. Ter uma compreensão, seguindo as etapas do estudo bíblico. Então, e métodos de estudo bíblico. O link está na descrição. Curso online, como facilitar meu estudo da Bíblia, e também vai estar no comentário afixado. Então, adquira. O valor é acessível. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Estou deixando aqui links na descrição. Desse lado aqui, Provérbios. E aqui eu tenho deixado sempre investimentos para um casamento saudável. Por quê? Porque Provérbios trata muito de relacionamento, né? De fugir da mulher estranha. E eu acho importante nós nos basearmos no que a Bíblia ensina sobre um casamento saudável. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e nos encontramos no próximo Entendendo Provérbios 21.